Olá a todos e bem-vindos de volta. Hoje estamos recebendo Benoît Paire, oficial da Reserva Francesa e ex-assessor do Ministério da Defesa da França. Mais importante para a nossa discussão de hoje, ele também foi observador da OSCE de 2015 a 2022 na região de Donbass e escreveu um livro sobre isso. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado pelo convite. Se me permite apenas uma pequena correção, eu não fui assessor no Ministério francês, mas sim analista. Um analista? Sim. No seu livro, O que vi na Ucrânia como observador, você também tem o subtítulo Longe da narrativa da mídia. Achei isso bastante interessante porque parece que essa guerra está sendo travada em dois níveis. Um é a guerra no terreno, na qual, é claro, a OTAN está bastante envolvida, mas também há a guerra da narrativa, contar as histórias, que não só molda as políticas, mas muitas vezes também as cristaliza. Então achei isso muito interessante. E imagino que o que a OSCE observou naqueles anos em que você esteve lá é bastante relevante, porque essa guerra foi realmente não provocada. Foi provocado? Quais são nossas motivações na OTAN? Estamos motivados apenas por nossas intenções altruístas, nos importando com a Ucrânia? Ou estamos vendo isso como uma guerra por procuração, no sentido de usar a Ucrânia? Mas pensei, talvez começando com uma pergunta mais ampla. Após a derrubada do presidente ucraniano Yanukovych em 2014, vimos que a Rússia interveio e retomou a Crimeia. E claro, isso também deu início ao conflito em Donbass, onde as pessoas pareciam resistir ao que estava sendo feito. Eu queria saber como você vivenciou aqueles primeiros anos em Donbass. Como eu vivi os primeiros anos? Bem, eu só fui destacado para o Donbass em julho de 2015. Antes disso, basicamente obtinha minhas informações pela mídia de notícias. Naquela época, eu não dependia das redes sociais. Elas não eram tão desenvolvidas, eu acho. Eu ainda lia jornais tradicionais e acompanhava os noticiários no horário nobre da televisão. Com base em todas essas informações, havia uma certa narrativa, para usar esse termo, que basicamente retratava Yanukovych como um presidente pró-Rússia, fortemente corrupto, e que agia contra os interesses de seu povo, ao se recusar a assinar o acordo comercial com a União Europeia. Depois, ele foi acusado de ter ordenado que sua polícia atirasse contra os manifestantes pacíficos. Então, essa foi uma narrativa que basicamente nos foi vendida no Ocidente durante esse período. E só quando cheguei à Ucrânia, quando comecei a trabalhar para a OSCE, é que comecei a ter uma compreensão diferente do que realmente aconteceu lá no início do conflito. Tudo começou com um artigo que encontrei no Sputnik. Você sabe, esse veículo de mídia russo que nos dizem ser pura propaganda e que não deveríamos ler. Mas na missão da OSCE, tínhamos acesso a ele porque deveríamos ser neutros. Estava em nosso mandato sermos neutros. Por isso, recebíamos um resumo de imprensa enviado a todos os membros da missão todas as manhãs, que incluía não só da Ucrânia, mas também da Rússia e dos territórios separatistas da Ucrânia. Também havia alguns veículos de mídia ocidentais incluídos nesses resumos de imprensa. Então, sabe, eles foram basicamente categorizados por país. Ucrânia, depois territórios não controlados pelo governo, que era Donbass, depois Rússia, e então o resto do mundo. E aí eu encontrei esse artigo no Sputnik, que mencionava um estudo de um professor ucraniano que leciona na Universidade de Ottawa, Ivan Kachanovsky. E isso mudou tudo para mim quando encontrei esse artigo, porque me levou a baixar toda a tese do Ivan Kachanovsky. Acho que o título era algo como Massacre em Maidan, Origens de um Massacre em Maidan, Análise de um Massacre em Maidan ou Massacre de Maidan.
E a conclusão dele era que a maioria dos manifestantes que foram baleados nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2014, na verdade, foram atingidos por tiros vindos de prédios ocupados por grupos de oposição, principalmente Svoboda e setor direito, certo? Mainly Svoboda and private sector, right? Which are Svoboda is O Svoboda você sabe, quero dizer, talvez não seja conhecido por todos, mas para quem acompanha a Ucrânia, é conhecido como um partido de extrema-direita com inspiração claramente neonazista. E então o setor direito era meio que um grupo novo, mas basicamente composto por elementos violentos. Essas são pessoas que não hesitariam em usar a violência desde muito cedo, nas barricadas do Maidan. E então, sabe, uma vez que descobri que a narrativa que nos contaram sobre o massacre do Maidan não correspondia à realidade, a princípio eu não tive coragem de ler toda a tese por conta própria. Então tive a chance de conhecer um jornalista da grande mídia em algum momento, por meio de um amigo meu. Mas era para ser uma conversa em off, porque eu não deveria falar com jornalistas sem autorização. E então, tudo o que podíamos dizer aos jornalistas era muito controlado. Normalmente, éramos orientados a evitar falar qualquer coisa de substancial e apenas direcionar os jornalistas para nossa sede, que basicamente lhes dizia, ok, isso é o que a OSCE coleta como informação. De qualquer forma, tive essa reunião off the record com ele. E no final dessa reunião, eu apenas perguntei, a propósito, você já ouviu falar dessa tese de um cara chamado Ivan Khachanovsky? Ele disse que não. E então eu basicamente expliquei para ele do que se tratava. E depois perguntei bem, talvez você, como um grande jornalista, teria interesse em investigar isso, para ver se há verdade nisso. E ele simplesmente fez uma pausa de uns 2 segundos, antes de dizer, ah não, isso mudaria muitas coisas. Isso mudaria muitas coisas. Essa foi a resposta dele. E eu estava conversando com um dos principais jornalistas que cobrem a Ucrânia para a França. Então, tudo que esse cara dissesse seria considerado uma referência para o restante da imprensa. Bem, ele não era o único. Talvez houvesse mais algumas pessoas que tinham esse poder, apenas algumas na França. E essas poucas pessoas estavam em posições de influência sobre todo o aparato midiático francês, e o cara decidiu não dar continuidade. Então, a partir daquele dia, entendi que não havia nada a esperar da grande imprensa. A verdade não viria deles. E basicamente me convenci de que eu mesmo teria que decidir se essa tese era confiável ou não. Então, quando encontrei tempo, eu não tinha muito tempo naqueles dias, mas eventualmente consegui tempo para ler as 72 páginas da tese e também assistir aos vídeos que eram referenciados na tese. Foram cerca de 2 horas de vídeo. No começo fiquei intimidado porque estava tudo em russo ou ucraniano, sem legendas, então não me senti capaz de realmente analisar esses vídeos. Mas então, Ivan Khachanovsky traduziu todos esses vídeos para o inglês. Quer dizer, ele adicionou legendas, então consegui entender melhor todo o material de origem. Depois, pedi a alguns colegas de confiança da missão da OSCE, não compatriotas, mas colegas. Pedi a alguns deles, você pode assistir 5 ou 10 minutos deste documentário e me dizer se está traduzido corretamente. E me confirmaram que estava traduzido corretamente. Portanto, considero essa tese um trabalho confiável, que muda tudo o que sabemos desde o início da guerra na Ucrânia. Porque essa guerra, que para algumas pessoas começou em fevereiro de 2022, na verdade começou em fevereiro de 2014, em Maidan. Foi ali que o primeiro sangue foi derramado. E tudo o que aconteceu desde então começou ali, porque tudo é uma sequência lógica de eventos. Certo? O ataque de falsa bandeira contra os manifestantes basicamente levou à acusação de grandes crimes contra Yanukovych, o que resultou em um grande escândalo. Ele temeu por sua vida, então fugiu do país. Depois foi substituído. Então a população pró-Rússia da Ucrânia, principalmente no Donbass, mas não só no Donbass, sabemos que houve manifestações em grandes cidades como Odessa, Kharkov e Dnipro também.
Odessa and Kharkov, Dnipro as well. And so this the fact that the president, the pro-Russian, E assim, o fato de que o presidente pró-Rússia, massivamente eleito no leste e sul do país, foi substituído pelo que as pessoas já percebiam como um golpe, criou toda uma turbulência, certo? E então essa turbulência gerou, como reação, a operação antiterrorista lançada pelo governo interino ucraniano a partir de abril de 2014, que levou à guerra no Donbass, certo? Então, é toda uma sequência de eventos. E como a guerra no Donbass nunca foi encerrada, mesmo com os acordos de Minsk, como você sabe, os acordos de Minsk deveriam resolver a guerra no Donbass. Mas o acordo de Minsk nunca foi implementado, principalmente devido à Ucrânia, porque o principal ponto do acordo de Minsk era criar um status de autonomia para as regiões do Donbass, que de fato haviam se separado do restante do país. Regions of Donbass that actually had seceded from the rest of the country. But the Ukrainian parliament failed to actually... Mas o parlamento ucraniano não chegou a votar de fato pela mudança na Constituição que permitiria que esse status de autonomia se tornasse legal. E isso era basicamente a chave para todo o resto do acordo de Minsk. Se você não tivesse isso, sabe, um status legal para Donbass, todo o resto era uma casca vazia. E não havia acordo. E ficou bastante claro, quando você trabalhava na missão da OSCE, pelo que eu sei, que o governo ucraniano não estava disposto a implementar esse acordo de Minsk. E há muitos exemplos que realmente demonstram essa falta de disposição. E isso levou, em certo momento, os russos basicamente a pensarem que os acordos de Minsk estavam mortos. E você também vê uma radicalização da Ucrânia, assim que o presidente Biden assumiu o poder em janeiro de 2021. Depois, você vê o governo de Zelensky tomando uma série de medidas que realmente pareciam destinadas a irritar os russos e, em última análise, provocá-los para a guerra de hoje. Quero dizer, quando você analisa os eventos de 2021, realmente parece que a administração americana daquela época e o governo ucraniano sentaram juntos para listar todas as medidas que poderiam tomar para provocar a Rússia. Eu descrevo isso em detalhes no meu livro, O que vi na Ucrânia. Então, se as pessoas quiserem se aprofundar mais nesses assuntos, para mim é bastante óbvio que foi isso que aconteceu, infelizmente. E isso nos traz até o momento atual. O que é fascinante, porém, é como a mídia mudou depois, ou durante 2014. Existem muitos clipes, vídeos e artigos de grandes veículos de imprensa daquela época, CNN, acho que The Guardian e outros, que relataram o fato de que as pessoas em Donbass não reconheciam a legitimidade do golpe em Kiev. E então, a resposta das novas autoridades em Kiev foi tão brutal. Mais uma vez, você tem todos esses relatos de pessoas que tiveram parentes e vizinhos assassinados na região, e elas imploram a Poroshenko para parar com as mortes. Elas estão pedindo ajuda, e há jornalistas dizendo que isso está realmente alienando Donbass. Eles podem não querer fazer parte da Ucrânia depois desse ataque brutal. Quero dizer, houve reportagens na mídia sobre isso, e houve alguma cobertura dos grupos fascistas. Alguns estavam perguntando, por que estamos dando dinheiro para isso? E você sabe, porque muitos desses eram grupos voluntários, bastante radicais, das partes ocidentais da Ucrânia, que foram para Donbass, que era, novamente, quase um território estrangeiro para eles. E houve discussões na BBC e no The Guardian sobre o envolvimento dos Estados Unidos no golpe, sobre as preocupações russas, não apenas sobre os elementos fascistas e as mortes em Donbass, mas também sobre a possibilidade de avanço da OTAN. Tudo isso, que agora é rotulado como propaganda russa, estava na mídia, e tudo foi varrido em 2014. E agora, eles mais ou menos marcham conforme a mesma música. É bastante impressionante. Mas você mencionou que ninguém queria saber dessas coisas que estão acontecendo hoje. Pelo menos não a ponto de mudar muita coisa. Como você vivenciou o lado americano, e imagino, da OTAN na Ucrânia? Porque muitas evidências estavam se acumulando sobre desaparecimentos. Ou seja,
Pessoas da população civil, que talvez não fossem leais às novas autoridades em Kiev, simplesmente desapareciam. Pessoas acabavam em valas comuns sem identificação. Quero dizer, você viu algo disso? E como viu as reações do Ocidente, que estava lá para ajudar os ucranianos? Como dissemos. Bem, sim, o que você disse está correto. Well, yeah, what you say is correct. Indeed, there was a period where some Western media. De fato, houve um período em que parte da mídia ocidental, como a CNN, por exemplo, realmente fez algumas reportagens honestas sobre os acontecimentos em Donbass. Em 2014, vi pelo menos 2 reportagens reais da CNN, uma sobre a cidade de Donetsk e outra sobre a cidade de Lugansk, em que relataram de forma honesta as ações do exército ucraniano. E algo mudou em algum momento. Além disso, até mesmo o Senado dos Estados havia proibido qualquer ajuda ao batalhão Azov, ou unidade Azov, pois depois se tornou maior que um batalhão. Essa decisão foi revertida não faz muito tempo. Então agora é legal para o governo dos Estados Unidos ajudar o Azov. Becoming legal for the US government to actually help Azov, right? So something changed in between. Now going back to your question. Então algo mudou nesse meio tempo. Agora voltando à sua pergunta. Sim, apenas algumas semanas após minha chegada ao Donbass, me pediram para entrevistar um jornalista local que me explicou como foi sequestrado por um batalhão de voluntários, torturado por 3 dias, humilhado e, eventualmente, obrigado a assinar alguns papéis sob ameaça. Ele ficou com um saco na cabeça durante a maior parte do interrogatório e estava basicamente nu, amarrado a uma cadeira por 3 dias. Ele não quis descrever toda a tortura que teve que suportar. All the torture he had to endure. And I think it's most probably because part of it. E eu acho que provavelmente foi porque parte disso tinha uma natureza sexual, já que isso costuma acontecer em situações assim. De qualquer forma, no final do processo ele ainda estava com um saco na cabeça e fizeram ele segurar uma arma. Então disseram, ok, agora temos suas digitais em uma arma. Então, se você não fizer o que mandamos, basicamente podemos montar um caso contra você por terrorismo. Depois o liberaram, mas foi tipo, ok, te soltamos, mas agora você vai fazer o que mandarmos. Você vai escrever o que mandarmos você escrever. Foi isso que fizeram com esse cara. Então eu conversei com meu chefe naquela época e disse, olha, sabe de uma coisa? O que você acabou de fazer, quer dizer, há apenas alguns meses, seus colegas estavam aqui antes, envolvidos na investigação de dezenas de casos de desaparecimentos. As pessoas eram simplesmente arrancadas da rua, tiradas de suas casas ou de seus carros por pessoas desconhecidas usando balaclavas, que são, você sabe, esse tipo de máscara. E ninguém sabia quem eram os autores desses sequestros. Então os familiares vinham até nossa base da OSCE, em pânico, pedindo ajuda porque viam apenas os estrangeiros como capazes de ajudar. Eles não confiavam na polícia local. Então era bem, como posso dizer, eventos dramáticos nesses momentos. Era como se a cada 2 ou 3 dias alguém aparecesse na base pedindo ajuda porque tinha um parente que havia desaparecido. Durou meses. Em determinado momento, meus colegas decidiram conduzir essa investigação, que resultou em um relatório que li. O relatório era um trabalho profissional magnífico, com cerca de 10 páginas, detalhando tudo o que aconteceu naqueles dias, extremamente rigoroso, distinguindo fatos de interpretações. Eu cito a maior parte desse relatório no meu livro. Infelizmente, minha missão, a missão da OSCE, nunca fez nada a respeito, como me revelou um colega que trabalhava na sede. Anos depois ele me disse, sim, eu conheço esse relatório, mas nada foi feito a respeito. Sabe, ele simplesmente foi colocado na prateleira e ignorado. Então qual era a realidade? Havia pessoas em cargos superiores que não queriam enxergar essa realidade. Como mencionei em outra entrevista, naquela época, um dos meus colegas teve a oportunidade de conhecer o embaixador dos Estados Unidos que visitou nossa base. Em determinado momento, o embaixador dos Estados Unidos fez perguntas como: vocês têm alguma história sobre violações de direitos humanos? Meu colega começou a contar para ele as histórias de todos os sequestros que eu estava mencionando.
Mas quando o embaixador percebeu que isso era algo incriminador para a Ucrânia, ele basicamente demonstrou total desinteresse e disse ok, próximo, e perguntou para outra pessoa interrompendo meu colega, mostrando de forma descarada a falta de interesse por esse tipo de história. Blatantly showing lack of interest in such stories. Então, quando eu estava trabalhando lá, o pessoal na sede geralmente dizia: "Ah, você sabe, os líderes de Donbass são apenas um bando de bandidos. Eles não têm credibilidade alguma. Não devemos reconhecê-los. Não devemos levá-los a sério." Lembro também que na missão anterior, no verão de 2014, acabei conhecendo um ex-embaixador da OTAN no Afeganistão, um cara bem importante. No verão de 2014, enquanto discutíamos a situação na Ucrânia, principalmente em Donbass, ele já era categórico ao afirmar que todos os separatistas eram apenas um bando de bandidos que não deveríamos levar a sério de forma alguma e que deveríamos ignorá-los. Esse era o ponto de vista das pessoas mais importantes dentro dos países da OTAN. Devemos simplesmente ignorar essas pessoas. Elas não devem ser levadas a sério, certo? E era assim que eles pensavam. Vi o mesmo tipo de pensamento novamente quando fui à missão dos Estados-Unidos na Ucrânia. Também conheci outra pessoa que foi ex-assessora da OTAN para um general da OTAN no Kosovo, que novamente tinha a mesma atitude, de que todos esses líderes separatistas não deveriam ser considerados seriamente, que deveriam ser desprezados, e ela os desprezava abertamente. Achei isso muito perturbador, porque pensei, como você pode ser neutra? Como pode respeitar seu mandato, que exige neutralidade, quando já tem essa mentalidade desde o início, sem nem ao menos ouvir? Nós nem sequer estávamos começando a ouvir o povo. E então ficou muito difícil para nós. Nossa hierarquia criou todo tipo de obstáculo para que nós, observadores em campo, pudéssemos realmente estabelecer contatos com essas autoridades de fato em Donbass. Não nos era permitido conversar com nenhum representante de determinado ministério ou tribunal, porque não os reconhecíamos. Mas nosso mandato era muito específico ao nos pedir para desenvolver diálogo no local com todas as partes interessadas, incluindo as autoridades locais. Ok, mas se são autoridades locais que não reconhecemos, bem, isso é outro assunto. Quero dizer, em alguns casos, nós realmente fomos autorizados a conversar com pessoas no nível local, certo? Mas não no nível do governo, do chamado governo, ou com quaisquer agências que dependessem diretamente do governo. Embora tenha havido breves momentos em que algumas pessoas encontraram um caminho, às vezes devido a uma mudança de equipe, às vezes apenas dependendo de quem estava no comando em determinado momento, isso basicamente determinava a política local. Mas ainda assim, nunca foi incentivado pela sede que desenvolvêssemos contatos com os separatistas. Nunca foi incentivado. Então, sempre que conseguíamos alcançar isso localmente, era por iniciativa própria. E só depois de realmente superarmos todos os obstáculos que a hierarquia poderia colocar em nosso caminho. Bem, esse relacionamento é interessante, porque por um lado vocês estão lá como observadores independentes e neutros, e ao mesmo tempo, as pessoas que estão dando as diretrizes são obviamente bem nada neutras. Os Estados Unidos assumiram um papel muito dominante na Ucrânia após 2014. Pelo menos de acordo com o procurador-geral ucraniano Viktor Shokin, ele afirmou que todos os novos indicados ao governo, após o golpe, precisavam ser aprovados pelos Estados Unidos, caso os americanos não apresentassem suas próprias exigências em relação a quem deveria ocupar esses cargos. Também soubemos que na área de inteligência, desde o primeiro dia após o golpe, os Estados Unidos consideraram necessário reconstruir o serviço de inteligência ucraniano do zero, já que eles vinham trabalhando muito próximos da Rússia. E de fato, eles os queriam como um instrumento, um parceiro contra a Rússia. Então, novamente, tiveram que reinventar os serviços de inteligência, mas também a polícia.
Ouvimos Victoria Nuland e outros dizerem que estavam treinando policiais em todo o leste da Ucrânia para substituir os antigos chefes de polícia. Isso parece se encaixar no contexto mais amplo do que estava acontecendo. Ou seja, cortar a conectividade econômica da Ucrânia com a Rússia, eliminar a oposição política, eliminar a mídia, eliminar a Igreja Ortodoxa, banir o idioma russo. Quero dizer, como isso afeta a situação no terreno? Com a polícia, quando os Estados Unidos estão treinando a nova polícia para ser, imagino, leal ao novo governo que eles instalaram em Kiev, como isso foi recebido pela população local em Donbass? Bem, o papel da polícia foi muito interessante de estudar em 2014, e eu falo bastante sobre isso no meu livro, levando em consideração especificamente a situação em Mariupol. Eu fiquei baseado em Mariupol por mais de 2 anos, e acabei numa posição em que pude acompanhar muitos julgamentos de supostos separatistas, assim como julgamentos de membros dos batalhões voluntários que haviam cometido crimes violentos como assassinato, tortura e sequestro. Então eram 2 tipos diferentes de julgamentos, mas ao acompanhar os julgamentos dos supostos separatistas, foi muito interessante porque isso realmente te dava uma visão interna dos eventos de 2014 e de como eles se desenrolaram, além da mentalidade da população naquela época. Simplesmente fascinante. Então eu complementei as informações que reuni nesses julgamentos com minha própria pesquisa online ou por meio de vários contatos que eu tinha com políticos locais. Por exemplo, um dos meus contatos foi secretário municipal da prefeitura de Mariupol, quando tudo estava caótico em 2014. A visão dele foi muito interessante, porque ele falou longamente sobre a polícia. Em todo o Donbass, na verdade, a polícia, na grande maioria dos casos, permaneceu neutra, por assim dizer, na luta entre o governo e os separatistas. Eles ficaram à margem, o que é bastante surpreendente. Mas foi isso que aconteceu. E mesmo em Mariupol, as pessoas que eram favoráveis à RPD, a República Popular de Donetsk, sentiam que a polícia estava do lado delas. E como em Kiev, eles sabiam que, de certa forma, não podiam contar com a polícia em Donbass, eles tentaram trocar vários chefes de polícia nas cidades, como fizeram em Mariupol. Primeiro substituíram o chefe de polícia de Mariupol por outro cara de Donbass, mas ele não mudou a dinâmica como eles esperavam. Então esse novo chefe, que estava no cargo há apenas 1 mês, foi novamente substituído por outro chefe de polícia. Mas dessa vez, escolheram alguém de fora de Donbass, alguém que eles achavam que realmente implementaria o ponto de vista de Kiev em Donbass e não seguiria a população local. E isso a nomeação levou a população local a se rebelar contra esse novo chefe. E até mesmo a própria polícia local se rebelou contra esse novo chefe. E isso aconteceu no contexto do povo de Donbass se preparando para o referendo de independência, que ocorreu em 11 de maio de 2014. Esse novo chefe de polícia foi nomeado em 1º de maio, ou seja, apenas 10 ou 11 dias antes. No dia 9 de maio, ele decidiu organizar uma reunião com todos os chefes das forças armadas ucranianas que cercavam a cidade. O centro da cidade estava controlado pelos separatistas, e as áreas periféricas estavam sob controle do exército ucraniano, de batalhões voluntários e da Guarda Nacional. Assim, o chefe de polícia convidou os chefes para seu escritório no dia 9 de maio. Acredita-se que o tema da discussão era como eles poderiam impedir o referendo em 11 de maio. Na verdade, naquele dia, a delegacia de polícia foi atacada. Foi uma situação muito confusa. E esse é um dos eventos mais importantes dos primeiros dias do conflito em Donbass, porque a população local acabou se envolvendo no que estava acontecendo. Houve manifestações naquele dia, 9 de maio, para celebrar o fim da Segunda Guerra Mundial.
No mundo russo, eles comemoram o fim da Segunda Guerra Mundial no dia 9 de maio. Não no dia 8, mas no dia 9. Então, as pessoas que estavam desfilando nas ruas, celebrando a vitória contra o fascismo, como eles chamam, começaram a ouvir tiros perto da delegacia. Elas correram para o local, achando que as forças armadas ucranianas estavam atacando a polícia. Então foi muito confuso. Novamente, se você quiser detalhes, pode consultar meu livro, porque é uma longa história quando você aprofunda nos detalhes. Mas a conclusão foi que a população local e a maioria da polícia local estavam do mesmo lado, de certa forma, buscando algum tipo de autonomia para Donbass, pelo menos é o que se pode dizer. O chefe de polícia que assumiu após o ataque de 9 de maio, porque o cara que era pró-Kiev foi sequestrado naquele dia, espancado e encontrado alguns dias depois, mas já não estava em condições de comandar a polícia. Então outro cara foi nomeado, que era de Mariupol. Esse cara tentou acalmar as coisas, mas depois foi acusado pelos nacionalistas de ser próximo demais dos separatistas, e tentaram prendê-lo. E esse cara acabou renunciando também ao cargo de chefe da polícia de Mariupol. Ele acabou se juntando à DPR, o que é fascinante. Depois tornou-se governador distrital na DPR em Vozovsk, que fica no sul da República Popular de Donetsk. E você sabe o que ele é agora? Ele é o atual prefeito da administração russa em Mariupol. A história dele é fascinante. Ele foi o último chefe de polícia nomeado pelo governo de Kiev antes do verão de 2014. História fascinante desse cara. Então, novamente falo sobre isso no livro. Agora, voltando à sua pergunta, também em Donetsk, quando você lê sobre os eventos que ocorreram nos dias 6 e 7 de abril, isso também me foi contado por um conselheiro regional que ao mesmo tempo era jornalista. E ele me contou sua história de como tudo começou. Ele disse que os conselheiros regionais estavam em Donetsk, em uma sala nos escritórios do Conselho Regional, e estavam cercados por manifestantes pró-Rússia, milhares deles, e estavam com medo de sair e não sabiam o que fazer. Então, em determinado momento, o chefe da polícia de Donetsk foi até eles, e eles pensaram, ele vai nos resgatar. Mas não, ele veio entregar um ultimato, dizendo basicamente, ou vocês votam a favor da criação da República Popular de Donetsk, ou vocês se tornam irrelevantes e este conselho será dissolvido. Essa foi a mensagem transmitida pelo chefe da polícia de Donetsk aos conselheiros regionais. Então, eles apresentaram um cara que se apresentou como o novo governador da República Popular de Donetsk. E foi só no dia seguinte que a República Popular de Donetsk foi oficialmente criada. Então eu pude realmente comparar o que está escrito na Wikipédia com o relato desse cara. E os relatos realmente coincidem. Mas isso mostra que a polícia local, desde o início, teve um papel ativo em, de alguma forma, permitir que os separatistas tomassem o poder, porque deliberadamente não se opuseram, entende? E então eles meio que protegeram os conselheiros regionais locais enquanto tentavam sair. Mas primeiro, eles realmente pediram para que saíssem pela porta principal. Mas havia todas as manifestações, e os manifestantes estavam irritados porque eles haviam se recusado a votar no novo governo. Então alguns deles foram agredidos, supostamente, de acordo com esse cara. Depois, eles rapidamente voltaram para dentro do prédio, e o interlocutor disse que, para ele, aquilo foi uma forma da polícia mostrar que eles precisavam da polícia para protegê-los e que já não tinham mais controle. Então a polícia conseguiu escoltar esse cara para fora por uma porta dos fundos. E esse foi o fim do poder de Kiev em Donetsk. E estamos falando do dia 7 de abril de 2014, bem no início. Mas, na verdade, mesmo que os manifestantes controlassem o prédio original do parlamento, havia outros prédios na cidade que eles não controlavam naquele momento. Então, a tomada de poder foi gradual. E foi exatamente naquele dia em que a DPR foi proclamada pela primeira vez
que no mesmo dia, em Kiev, o presidente interino decidiu criar a operação antiterrorista para retomar à força todos os prédios públicos e territórios que haviam sido ocupados por manifestantes. Foi assim que tudo começou. Mas, novamente, quase nunca se fala sobre o papel da polícia local, se é que se fala, certo? Mas ficou claro desde cedo que eles, de alguma forma, eram favoráveis à independência de Donbass. E mais tarde, em setembro de 2015, quando eu já estava na missão da OES, encontrei um artigo de uma fonte do governo ucraniano, onde se explicava que, basicamente, 8.000 membros da polícia e das forças armadas presentes em Donbass desde 2014 realmente se juntaram aos separatistas. 8.000. Então não é um número pequeno. E eu pude verificar isso em uma pequena delegacia de polícia em Siversk. Você sabe, Siversk agora é uma cidade na linha de frente a leste de Kramatorsk e Sloviansk. Mas nessa pequena cidade que visitei em 2015, conversamos com o prefeito e ele nos contou que a delegacia local perdeu 2/3 de seu efetivo porque eles se juntaram à RPD, a República Popular de Donetsk. Era uma equipe de 15 policiais e 10 deles foram com a RPD, quando a RPD decidiu se retirar da área porque acharam que não conseguiriam mais lidar com a pressão do exército ucraniano. Então foi um exemplo local de como muitos policiais locais decidiram se juntar à RPD, a República Popular de Donetsk. Novamente, esse tipo de exemplo, quase ninguém fala sobre eles. E isso eu descobri no local. Portanto, a ideia de que tudo isso foi, sabe, uma operação liderada pela Rússia, que foi agressão russa, que não houve rebelião do povo de Donbass, que tudo era uma narrativa promovida por Moscou para encobrir o que seria pura agressão, isso não é confirmado pelos fatos. A partir de tantos depoimentos que coletei no local, havia um apoio bastante significativo à insurreição liderada localmente em Donbass. Sim, os russos ajudaram em algum momento. Sabemos disso com Strelkov, com Borodai, também Borodai, que se tornou o primeiro-ministro de um novo país que nasceu em 14 de maio. Mas o próprio Borodai afirmou que foi enviado pelo presidente da Crimeia, assim como Strelkov, para realmente ajudar alguns ucranianos que não queriam respeitar o governo de Kiev. Então eles realmente não sabiam o que aconteceria depois. Mas a partir do acordo de Minsk, ficou claro que a Rússia não pretendia de fato integrar essas repúblicas de Donbass ao seu território. O acordo de Minsk dizia que não, elas deveriam apenas receber autonomia dentro da Ucrânia. Minsk agreement was that no, they should just be given autonomy within Ukraine, right? But that was considered unacceptable by. Mas isso foi considerado inaceitável pelos elementos nacionalistas na Ucrânia e também por muitas pessoas no Ocidente. Lembro de muitos ocidentais que achavam que os acordos de Minsk eram inaceitáveis do ponto de vista ocidental, acreditando que isso daria vantagem à Rússia nos assuntos da Ucrânia, porque se acreditava que essas repúblicas de Donbass, de qualquer forma, seriam influenciadas pela Rússia. O que não é um argumento absurdo, mas é apenas considerar a realidade no terreno. Na Ucrânia há pessoas pró-Ocidente e também há pessoas pró-Rússia. Essa é simplesmente a realidade de um país dividido. E, na minha opinião, não há nada de ilegítimo em dar voz a todos. Pessoas pró-Ucrânia, pró-Ocidente, têm o direito de se manifestar sobre os assuntos do Estado. Mas por que você deveria excluir outra parte do país com opiniões diferentes? Não é assim que vejo a democracia funcionando. Portanto, nunca compartilhei esse ponto de vista de que era natural excluir os pró-Rússia dos debates na Ucrânia. Mas isso como é uma abordagem democrática. No entanto, essa postura foi por depois muito ocidentais que achavam que qualquer coisa em relação à Rússia viveria assim inaceitável. E é essa mentalidade partidária, que nos levou à crise em que estamos agora.
Porque todas essas pessoas no Ocidente e na Ucrânia nunca quiseram levar em consideração as preocupações, muitas delas legítimas, dos pró-Rússia no país, ou da própria Rússia como nação. Eles achavam que esse ponto de vista russo precisava ser combatido a qualquer custo. E sabe, quando você estuda as coisas mesmo além de 2014, você percebe que com Brzezinski, por exemplo, e seu livro, O Grande Tabuleiro de Xadrez, ele basicamente teorizou desde 1997 que a separação da Ucrânia da Rússia deveria ser um objetivo estratégico dos Estados Unidos para enfraquecer a Rússia e impedir que ela voltasse a ter ambições imperialistas. Esse foi o argumento que ele desenvolveu em seu livro de 1997. E você pode ver que esse ponto de vista foi seguido pelo Deep State americano por anos e anos. Fortalecer a separação da Ucrânia em relação à Rússia era, sabe, um objetivo de longo prazo de todas as administrações americanas. Mas o problema era que isso feriu profundamente o sentimento russo. E isso estava muito claro, até mesmo para pessoas como Samuel Huntington, em seu livro de 1996, O Choque de Civilizações, que você, claro, conhece. Ele realmente alertou naquela época que se a Ucrânia tentasse entrar para a OTAN, a consequência mais provável seria o início de uma guerra civil dentro da Ucrânia, que também envolveria intervenção russa. E isso acabaria em uma partição, que foi exatamente o que aconteceu. E Samuel Huntington previu tudo isso lá em 1996. Houve até William Burns, ex-embaixador dos Estados Unidos na Rússia, que em 2009 escreveu o chamado Memorando Burns, no qual ele explicou esse thing de Board. Se pressionarmos a Ucrânia para integrar a OTAN, isso é uma linha vermelha para a Rússia, o que pode levar à guerra. Ele foi explícito sobre isso. Portanto, todas essas pessoas não podiam ignorar que pressionar a Ucrânia para entrar na OTAN era uma linha vermelha absoluta para a Rússia e acabaria levando a um conflito. Eu mesmo sabia disso quando trabalhava com o ministro da Defesa da França. Lembro-me de ter lido o telegrama do nosso embaixador francês em Moscou na época, que basicamente descrevia o mesmo argumento que William Burns descreveria. Então isso era de conhecimento de todos. E mesmo assim, continuaram pressionando para que a Ucrânia entrasse na OTAN, sabendo que era uma enorme provocação para a Rússia. Portanto, pode-se concluir disso, porque eles não podiam ignorar que a Rússia reagiria muito mal, já que isso era sabido há 25 anos, que provocaram a Rússia voluntariamente à guerra, ao repetir constantemente que a Ucrânia deveria entrar na OTAN. E era apenas uma questão de tempo até que a Ucrânia se juntasse à OTAN. Em 2008, quando a OTAN prometeu futura adesão para a Ucrânia e a Geórgia, não foi apenas o embaixador americano, Burns, que mais tarde se tornou diretor da CIA, quem alertou que isso desencadearia uma guerra civil. O Wikileaks revelou que tanto os embaixadores da França quanto da Alemanha também alertaram que isso poderia levar a uma guerra civil. Se você quisesse criar uma guerra civil, isso é quase o que se esperaria, porque primeiro então, quando derrubaram o governo em 2014, mesmo naquela época, a BBC informou que a maioria dos ucranianos não apoiava os protestos do Maidan ou os distúrbios, e ainda menos apoiariam um golpe. E mesmo assim, isso foi feito depois. Toda crítica a isso foi mais ou menos tornada ilegítima e quase criminalizada, porque seria pró-Rússia, e você não pode ser pró-Rússia. Mas essa era a maioria da população que havia votado por boas relações com a Rússia. Eles haviam demonstrado isso em pesquisas. E então, se você vai privar essas pessoas de toda a autonomia dizendo que, bem, todos eles são bandidos, ou são pró-Rússia, ou na verdade são russos, pode-se esperar que isso leve a uma revolta em vez disso. E novamente, acho que foi isso que vimos. Mas eu queria te perguntar, porque quando os ucranianos finalmente tiveram a chance de votar novamente em 2019, o Zelensky, naquele momento, estava concorrendo com uma plataforma de paz.
Ele ia conversar e fazer as pazes com Donbass. Ele ia implementar o Acordo de Minsk e fazer as pazes com a Rússia. No entanto, isso foi revertido muito rapidamente. E, de fato, ele também foi muito ameaçado. As pessoas que o ameaçaram, vários grupos de direita, em vez de serem punidas, acabaram sendo colocadas em seu governo depois que ele reverteu toda a sua plataforma de paz. Novamente, ele venceu com 73% dos votos e acabou fazendo exatamente o oposto. Como você avaliou essa situação? Porque, para mim, isso foi o que... Eu estava muito otimista quando os ucranianos votaram massivamente para acabar com o conflito. Mas eles não conseguiram o que votaram. Eu queria saber como você viu ou vivenciou isso na Ucrânia. Certo, se você me permitir apenas 2 segundos, preciso fazer algo. Sim, desculpe por isso. Então, para responder a sua pergunta, eu era como você naquela época. Estava entusiasmado com a eleição do Zelensky e esperava que finalmente pudéssemos ver o Acordo de Minsk sendo implementado, porque ele basicamente prometeu resolver o conflito em Donbass durante sua presidência, mesmo que isso lhe custasse a reeleição. Ele disse isso e parecia realmente sincero ao falar. Então, havia esperança de que ele realmente conseguisse uma maioria no parlamento para finalmente mudar a Constituição, que era a chave para destravar os acordos de Minsk. Ele, de fato, dissolveu rapidamente o parlamento para não perder tempo, e houve novas eleições parlamentares 2 meses depois de sua posse como presidente. E então a boa notícia foi que ele conseguiu a maioria no parlamento. Uma maioria absoluta, mais de 50% das cadeiras. E também era possível ver que com os votos do bloco de oposição, que era o chamado Partido Pró-Rússia, ele teria uma maioria de 2/3 no parlamento para finalmente aprovar a mudança na Constituição que estava bloqueando todo o resto. Então eu estava realmente otimista. Mas aí, o momento em que ficou claro que isso não aconteceria foi em dezembro do mesmo ano, dezembro de 2019, quando houve a primeira reunião em nível presidencial do que chamamos de formato Normandia, se você se lembra. Acho que foi no dia 4 ou 5 de dezembro de 2019. Então era Zelensky junto com Putin, a chanceler alemã Merkel e o presidente francês, que na época era o Macron. Merkel and the French president, it was Macron at that time. So they all sat together to discuss, how to... Então todos se sentaram juntos para discutir como avançar em direção à paz. Eles concordaram em várias coisas, como a troca de prisioneiros. Mas a única coisa que realmente foi implementada depois disso foi essa troca de prisioneiros. Fora isso, o tema principal, o Acordo de Minsk, foi perdido de uma vez por todas após aquela reunião, porque Zelensky declarou depois do encontro que a Ucrânia não poderia implementar o Acordo de Minsk a menos que o calendário das medidas, conforme planejado no Acordo de Minsk, fosse alterado. E isso era totalmente inaceitável para os russos e os separatistas. Eu expliquei isso em outra entrevista. Quero dizer, a ordem das diferentes medidas era fundamental. Não foi decidida aleatoriamente. Havia uma lógica por trás disso. E a última medida, uma vez que a Ucrânia concedesse autonomia, anistia, uma força policial local e direitos linguísticos ao povo de Donbass, então o povo de Donbass devolveria ao governo ucraniano o controle da fronteira com a Rússia, certo? Então era como uma garantia para o povo de Donbass de que a Ucrânia realmente cumpriria sua parte do acordo antes de qualquer outra coisa. Caso contrário, quero dizer, a fronteira com a Rússia era a rota de fuga deles se algo desse errado. E o problema era que se você invertesse todas as medidas, dizendo que o controle da fronteira deveria vir primeiro, isso era uma garantia de que os separatistas nunca concordariam, porque eles sabiam que uma vez que a Ucrânia recuperasse o controle da fronteira, eles ficariam presos dentro da Ucrânia. E que garantia eles teriam de que a Ucrânia respeitaria seus compromissos sob o Acordo de Minsk? E um dos principais pontos era a anistia, sabe?
Em 2017 e 2018, a Ucrânia enviou um sinal muito ruim para a comunidade internacional e para o povo de Donbass ao adotar uma lei chamada Lei de Reinserção de Donbass. Primeiro, era um projeto de lei no qual havia um artigo muito específico afirmando que o governo ucraniano processaria todos os envolvidos em colaboração com as autoridades de ocupação. Era assim que estava redigido. E a forma como isso foi entendido era que com essa redação, eles poderiam basicamente processar pessoas, até mesmo a faxineira que trabalha em uma creche, só porque ela é paga pelas autoridades de ocupação, certo? Como todas essas pessoas que trabalhavam em escolas e hospitais eram pagas com dinheiro público, administradas pelas chamadas autoridades de ocupação, a DPR ou a LPR, isso era um sinal muito ruim. Até mesmo as potências ocidentais na época consideraram esse artigo inaceitável. Então houve uma forte pressão sobre as autoridades ucranianas e o parlamento ucraniano. Eles realmente mudaram a lei e retiraram esse artigo. Mas, como um membro do parlamento do bloco de oposição me disse depois, um mês depois, ele disse: "Sabe de uma coisa? O parlamento retirou o artigo, mas não o substituiu por nenhum outro artigo que basicamente prometesse que haveria uma anistia, o que era uma exigência de Minsk." Mais uma vez, era uma exigência de Minsk prever uma anistia para todas essas pessoas. Mas não havia tal artigo, o que significa que se poderia concluir que a Ucrânia reservaria o direito de fazer o que quisesse. Então, esse próprio deputado do bloco de oposição achou que isso ainda era um sinal muito ruim. Voltando a 2019, o povo de Donbass sabia perfeitamente bem a intenção do governo e do parlamento ucranianos. A intenção deles era processar todos eles, até o último. Eles já haviam demonstrado isso. Portanto, é claro que eles nunca aceitariam uma mudança nas medidas do Acordo de Minsk, porque sabiam que as pessoas em Kiev estavam obcecadas com a ideia de prender cada um deles e não implementar nada do Acordo de Minsk. E eles não implementaram nada do Acordo de Minsk. Até mesmo o pagamento de benefícios sociais, como pensões, algo sobre o qual nunca se fala, foi um enorme problema para o povo de Donbass. Muitos deles eram idosos. Estamos falando de mais de 1 milhão de pessoas que viviam no lado errado de Donbass, por assim dizer, em território controlado pelos separatistas. De um dia para o outro, eles perderam suas pensões. Tornou-se um inferno para eles conseguirem qualquer pagamento, porque não havia mais sistema bancário nos territoratistas, já que ninguém os reconhecia. Então todos os bancos se retiraram. Em determinado momento, a Cruz Vermelha, e isso eu sei por uma fonte dentro da própria Cruz Vermelha, propôs agir como um banco e receber dinheiro do governo ucraniano para distribuir aos pensionistas nos territórios separatistas. Isso estaria de acordo com o Acordo de Minsk, porque o Acordo de Minsk era categórico ao afirmar que a Ucrânia, o governo ucraniano, deveria garantir que o pagamento de todas as pensões fosse retomado. Mas o governo ucraniano fez algo completamente diferente. Primeiro, rejeitou a proposta do CICV. Em vez disso, disseram não, só vamos pagar pensões para pessoas que sejam deslocadas em território controlado pelo governo. Então, basicamente, forçaram todos esses pensionistas a declarar falsamente que eram pessoas deslocadas em território controlado pelo governo para que pudessem receber suas pensões. Mas então o governo ucraniano sabia que existia esse sistema em vigor. Então, em algum momento, e muito cedo, em 2016, eles decidiram criar um mecanismo de controle para garantir que todas essas pessoas que realmente viviam em territórios separatistas e fingiam ser deslocados em territórios controlados pelo governo pudessem ser verificadas. Eles queriam checar cada uma delas para garantir que realmente estavam vivendo em território controlado pelo governo. Foi uma operação que começou e durou anos. E ao fazer isso, o que eles fizeram? Pararam de pagar as pensões. Então, de um dia para o outro, todas essas pessoas deixaram de receber suas pensões. Até mesmo aqueles que eram deslocados legítimos também tiveram suas pensões suspensas.
Em média, levava 6 meses para que a pensão fosse retomada, se tudo estivesse em ordem. Mas eu vi muitos casos em que levava mais de um ano e meio. E algumas pessoas acabaram ficando tão desesperadas que desistiram de tentar recuperar suas aposentadorias. Infelizmente, havia uma pequena pensão dada pela Rússia, na verdade financiada pela Rússia, para que elas pudessem mal sobreviver. Mas estamos falando, eu acho, da pensão básica que a Rússia estava dando, que era de 2.000 rublos, o que não era nada. Era só o suficiente para comprar pão para não morrer de fome. Então muitas pessoas sobreviveram graças a essa pequena doação da Rússia. Mais de 50%, como perguntei às pessoas depois. Em 2018, mais de 50% dos aposentados de Donbass haviam perdido sua aposentadoria ucraniana. O que é contra o acordo de Minsk, o que é contra a lei, sabe? Mas o governo ucraniano não se importou. E muitas pessoas na Ucrânia apoiaram essa decisão, porque, não devemos dar nenhum dinheiro para pessoas que decidiram ficar nos territórios ocupados, porque isso significa que são traidores. Não devemos dar dinheiro para traidores. Veja, estou desenvolvendo aqui um ponto sobre o qual ninguém fala. Nunca desenvolvi esse ponto específico em nenhuma entrevista até agora. Mas para nós que trabalhávamos na unidade de dimensão humana, da missão da OSCE em Luhansk, o que estou falando era um problema diário que enfrentávamos. Muitas pessoas vinham reclamar conosco sobre como poderíamos ajudá-las a resolver seus problemas para receber suas aposentadorias. Era um obstáculo enorme para centenas de milhares de pessoas. E até mesmo alguns deles que foram bombardeados, feridos e bombardeados, se recusaram a ser confirmados por nós como vítimas de bombardeio, por medo de que seus nomes aparecessem em algum banco de dados e que o governo ucraniano usasse isso como pretexto para basicamente cortar suas pensões para sempre. Tivemos vários casos em que pessoas que realmente foram feridas por bombardeios ucranianos se recusaram a ser entrevistadas por nós para que pudéssemos confirmar o caso. Estou falando disso na região de Luhansk. Então não pudemos confirmar o caso porque não era possível entrevistar a pessoa. Isso mostra o nível de medo que as pessoas tinham e o quanto as pensões eram importantes para elas, e até que ponto estavam dispostas a ir para garantir que manteriam esse sustento. Certo. Então, fico feliz por ter a oportunidade hoje de mencionar esse caso, porque nunca falei sobre isso antes. E, na minha opinião, foi um grande escândalo o que aconteceu com essas pessoas. Bem, algumas dessas questões humanitárias também deveriam ter sido abordadas pelas ONGs que atuam na Ucrânia. Também quero te perguntar sobre sua experiência interagindo com ONGs, porque sei que algumas delas podem ter desempenhado um papel negativo. Quero dizer, historicamente, pelo menos desde os anos 80, muitas ONGs foram usadas quase como um braço de propaganda ou para capturar a sociedade civil de outros estados, argumentando, bem, aqui está a sociedade civil. Eles são ucranianos, nós os representamos. Como vimos com os cortes, quando Trump começou a cortar o financiamento, descobrimos que, por exemplo, a maioria da mídia ucraniana era financiada pela USAID, o que meio que sugere que eles já não são realmente independentes. Mas depois que Zelensky foi eleito, surgiu essa ONG fascinante. Bem, eles dizem que é ucraniana. É o centro de mídia de crise da Ucrânia. E eles realmente publicaram linhas vermelhas, dizendo que ele não deveria implementar nenhuma das propostas de paz ou promessas de campanha eleitoral dele. Então, por exemplo, ele não pode conversar com a Rússia sem a presença da OTAN e da UE. Ele não deve fazer nada que prejudique o caminho para a OTAN. Basicamente, toda a sua plataforma eleitoral. Agora, essa ONG, novamente ucraniana, eles dizem que na verdade é financiada pelo National Endowment for Democracy, que foi criado pela CIA, pelo Reagan e pela OTAN. Há uma lista de doações, o governo dos Estados Unidos, o governo sueco, o governo norueguês. Alemanha, Canadá. Há também outro think tank,
Foi financiado por, chama-se Instituto para o Statecraft, que foi exposto há alguns anos por conta da iniciativa de integridade, onde criaram grupos ou redes de jornalistas e acadêmicos atuando como operações de influência a partir do Reino Unido. Novamente, tudo isso já está em aberto. Está disponível, mas não. Tudo isso agora se enquadra na sociedade civil. De alguma forma, isso foi apresentado como sendo dos ucranianos, mas trata-se claramente de uma operação de influência financiada por governos ocidentais. Eu só queria saber, até que ponto as ONGs com as quais você trabalhou estavam ajudando, ou se você as viu atuando contra o que deveria ser a missão. Ou você tem alguma perspectiva sobre isso? Bem, é uma pergunta interessante que ninguém fez em nenhuma entrevista que dei até agora. O papel das ONGs. Só uma anedota rápida sobre a NED, a National Endowment for Democracy. Em certo momento, quando eu estava no Donbass, tive um colega americano que era ex-membro da NED. Ele tinha trabalhado por 5 anos para a NED na Ucrânia. E ele acabou trabalhando assim que entrou na nossa base na unidade de relatórios. Isso era muito importante, porque a unidade de relatórios basicamente compilava o relatório diário da base. Então, todos os relatórios dos monitores individuais daquele dia acabavam na mesa desse cara, que fazia sua própria seleção do que era relevante ou não para enviar à sede. Portanto, é um papel fundamental. E esse cara, em primeiro lugar, recebeu esse papel-chave. E depois, como eu também trabalhava nesses relatórios, já que eu fazia um relatório semanal, não um relatório diário. Enquanto eu lia diferentes relatórios para o relatório semanal, encontrei discrepâncias que simplesmente não consegui entender. Então fui até o chefe da unidade de relatórios em nossa base e perguntei: "Você pode me dar acesso aos relatórios originais? Porque eu não tinha isso." O cara que montou o sistema garantiu que não víssemos os relatórios de patrulha dos outros. Ele disse que era para que pudéssemos controlar a desinformação. Mas aí você percebe que, na verdade, é uma forma de controlar a informação, basicamente. Ao analisar diferentes relatórios, descobrimos que esse cara do NED havia falsificado grosseiramente um relatório. Grosseiramente. Quero dizer, não pode ser um erro. Você tem que fazer isso voluntariamente. Não há outra explicação. A história era que uma de nossas patrulhas visitou ambos os lados de uma linha de contato quando houve uma troca de tiros de artilharia. Em uma vila controlada pela Ucrânia, o prefeito nos disse que não havia danos. Na cidade controlada pelos separatistas, que era Gorlovka, naquela época, nossa patrulha viu danos em 5 casas. Tudo foi detalhado e o responsável pelo relatório basicamente disse que todos os danos que vimos em Gorlovka estavam, na verdade, do lado controlado pela Ucrânia da linha de contato, na vila de Visovo, onde o prefeito disse que não havia problema. Então, porque o prefeito disse que não havia problema. E depois nós relatamos que vimos 5 casas danificadas por bombardeios. Isso era inconsistente. Por isso perguntei, bem, você pode me explicar isso? De qualquer forma, quando o cara foi pego fazendo isso, ele alegou erro humano. Ah, desculpe. Fico muito feliz que você tenha encontrado esse erro. Ele disse que foi erro humano porque estava estressado, que eles tinham que trabalhar rápido e assim por diante. Mas essa foi a única defesa que ele pôde apresentar. Foi muito interessante ver que uma falsificação tão grosseira de um relatório foi feita por alguém com um histórico altamente suspeito, trabalhando para a NED, que, como você disse, foi criada para substituir o papel da CIA em operações de influência em países estrangeiros. Ok, parêntese fechado. Falando sobre ONGs. O fato interessante a se notar é que bem cedo, a partir de 2015, tanto a República Popular de Donetsk
quanto a República Popular de Luhansk decidiram, por assim dizer, limpar a presença de ONGs nos territórios que controlavam. Eles decidiram passar por um processo de triagem de todas essas diferentes ONGs e a maioria das ONGs internacionais não estava disposta a passar por esse processo de triagem. Disseram, não, nós não reconhecemos essas autoridades, então nos recusamos a passar pelo processo de triagem, excluindo-se de fato de atuar nesses territórios. Muito poucas ONGs internacionais acabaram aceitando a ideia de passar por esse processo. Muito poucas mesmo. Antes disso acontecer, lembro que um colega meu me enviou um relatório que era considerado confidencial. Ele me disse, por favor, não compartilhe este relatório, é confidencial. Esse relatório era sobre uma ONG internacional cujo nome não vou mencionar. Basicamente, as autoridades da República Popular de Donetsk haviam reclamado oficialmente ao chefe dessa ONG que o representante deles no local estava espalhando propaganda contra a República Popular de Donetsk. Was basically spreading propaganda against the Donetsk People's Republic. He was basically, according to them, telling everyone, Ele estava basicamente, segundo eles, dizendo a todos, vocês não devem respeitar as autoridades separatistas, vocês devem, sabem, lutar contra eles, não devem respeitá-los. Então eles disseram que se isso fosse verdade, e sabe, não era impensável que pudesse ser verdade, esse não era um comportamento que eles poderiam tolerar razoavelmente. Assim, esse cara foi considerado persona não grata no território. Mas curiosamente, a ONG depois mudou seu modo de operar e continuou atuando em Donbas, mas simplesmente retirou a equipe internacional. As únicas ONGs internacionais que continuaram atuando nos territórios separatistas depois disso foram aquelas que basicamente concordaram primeiro em passar por algum tipo de triagem e concordaram em retirar toda a equipe internacional. Então elas passaram a ser lideradas localmente, apenas por funcionários locais. basically led locally by local staff. And the separatists could then accept that. But there was E os separatistas poderiam então aceitar isso. Mas ainda eram muito poucos. Na verdade, o CICV funciona como um intermediário entre uma agência governamental e uma ONG. É tão grande e tão oficial que as pessoas quase o consideram uma organização internacional, mas ao mesmo tempo é independente. Era de longe a organização humanitária mais importante presente nos territórios separatistas, tanto em número de funcionários quanto em orçamento. Eles mantinham funcionários internacionais lá, porque é uma organização famosa por ser discreta em todos os lugares onde atua. E por serem discretos, conseguiram ganhar a confiança de todos os lados envolvidos nos conflitos. Essa é uma das suas principais qualidades. Assim conseguiram continuar trabalhando nos territórios separatistas e realizando muitos trabalhos importantes, como, por exemplo, distribuindo carvão para famílias que não tinham condições de comprar. E o inverno em Donbas é muito frio. Para pessoas que não podem comprar carvão, isso pode basicamente ser uma sentença de morte. Então as pessoas mais vulneráveis foram mantidas vivas, graças em grande parte ao CICV. Mas a ONU também estava comprando muito carvão e distribuindo através de ONGs locais e algumas ONGs internacionais com equipe local. Então eu não percebi, uma vez que o sistema foi implementado, muito centralizado pelas repúblicas separatistas, que de alguma forma funcionava, embora eles dessem autorização para trabalhar a cada 6 meses. Às vezes, eles atrasavam no próprio processo burocrático. Então, às vezes, as ONGs locais tinham medo de não poder continuar trabalhando, mas geralmente eram apenas atrasos e acabava sendo resolvido. Já no lado controlado pelo governo, havia um grande número de ONGs internacionais, porque não tinham problemas para trabalhar no lado controlado pelo governo. Because they had no problems to work on the government control side, so there was a lot of help available. Então havia muita ajuda disponível lá, muito mais do que no lado não controlado pelo governo. E também, o próprio governo ucraniano estava subsidiando pessoas que precisavam de carvão. Eles tinham seu próprio sistema de subsídios.
E isso foi fundamental em certo momento, porque quando o governo ucraniano impôs um embargo aos territórios separatistas, a partir de março de 2017, houve um embargo total a qualquer forma de comércio a partir de março de 2017, sob pressão dos nacionalistas. Porque até então, a Ucrânia comprava carvão secretamente dos territórios separatistas, já que a Ucrânia tinha grande necessidade desse carvão para suas próprias usinas de energia, pois as usinas foram projetadas para funcionar com um tipo específico de carvão que só estava disponível em Donbass. Isso era crucial. Antracito é um tipo de carvão de alta qualidade, e a maioria das minas de antracito estava sob controle dos separatistas. Então o governo ucraniano, sob a autoridade de Medvedchuk e com a aprovação de Poroshenko, desenvolveu um acordo secreto para comprar carvão secretamente. Nós já sabíamos que isso existia naquela época. Mas ao mesmo tempo, sabe, pessoalmente eu não via nada de errado nisso, porque pensei, bem, é uma situação em que todos ganham, certo? Porque a Ucrânia precisa desse carvão. E eventualmente, quando os nacionalistas descobriram, disseram, não, isso não pode continuar, porque isso é como dinheiro sujo. Isso é como dar dinheiro para os separatistas, que são terroristas. E a partir daí, apagão total. E isso foi um grande problema para a Ucrânia durante um longo inverno, porque eles tiveram que encontrar uma nova solução. Como podemos comprar carvão barato? E eles tentaram estudar diferentes soluções. Comprar carvão da África do Sul, comprar carvão dos Estados Unidos. Mas nenhuma dessas opções era economicamente viável, porque era muito caro importar carvão de todos esses países distantes. Mesmo o único porto que eles controlavam, em Odessa, mesmo que esse porto funcionasse 24 horas por dia, não seria suficiente para importar a quantidade de carvão que o país precisava. Então, eventualmente, o que eles fizeram foi continuar comprando esse carvão do Donbass. Na verdade, não era proibido comercializar com a Rússia naquela época, então eles compravam diretamente da própria Rússia, mas compravam pelo dobro do preço. E como funcionava, basicamente, era que a Rússia comprava o carvão de pequenas repúblicas que só ela reconhecia, como a Ossétia do Sul. Então, as repúblicas separatistas DPR e LPR vendiam oficialmente seu carvão para a Ossétia do Sul, e então a Ossétia do Sul o revendia para a Rússia. Depois, a Rússia vendia esse carvão de volta para a Ucrânia. Esse era o sistema. No final das contas, a Ucrânia proibia o carvão do Donbass, mas ele chegava através da Ossétia do Sul, via Rússia, pelo dobro do preço. Era um sistema absurdo criado para que todos pudessem salvar as aparências e dizer, não estamos comprando carvão dos separatistas. Quero dizer, vemos o mesmo sistema absurdo agora com essas sanções contra a Rússia, certo? Com a ideia de que o Ocidente ainda precisa de carvão e petróleo da Rússia, e países importantes como a Índia têm uma necessidade urgente de petróleo. Então, o que sabemos sobre o sistema agora? A Rússia vende enormes quantidades de petróleo russo, que não podemos mais comprar diretamente. E então compramos petróleo da Rússia. Mas basicamente é petróleo russo. E então dizemos, sabe, nós não compramos petróleo da Rússia, então não estamos ajudando a Rússia. Nossa consciência está limpa. Mas isso é totalmente absurdo, porque sabemos que é apenas um jogo de palavras. E ainda pagamos muito mais para comprar o mesmo petróleo. Então é um sistema absurdo. Os ocidentais e os ucranianos se prenderam a esse tipo de lógica absurda, onde o bom senso é jogado pela janela apenas para salvar as aparências. Mas eles não estão governando o Estado no interesse dos cidadãos quando seguem esse tipo de esquema. Vivemos na absurdidade. E todo o mundo ocidental vive agora em um sistema de absurdidade, seguindo essas regras. Então essa foi uma resposta bem longa para te contar sobre o papel das ONGs internacionais, que acabaram levando ao comércio internacional. Eu queria te perguntar rapidamente, antes de encerrarmos, sobre 2021 e 2022. Vimos que o bombardeio na Ucrânia aumentou muito antes da invasão russa.
Você tem alguma percepção sobre isso? Porque vi declarações e relatos conflitantes sobre o que estava acontecendo nas semanas ou dias que antecederam a invasão russa. É uma boa pergunta, uma importante. E devo dizer que antes de escrever meu livro, eu não tinha uma opinião clara sobre esse assunto. Porque os dados divulgados pelos Estados Unidos, e você podia ver isso no Twitter, ou X, por exemplo, muitas pessoas basicamente compartilhavam um mapa que foi desenvolvido pela nossa missão, mostrando o Donbass com várias explosões durante o período imediatamente anterior ao início da Operação Militar Especial da Rússia. Então estamos falando do período entre 16 e 24 de fevereiro. E de fato, houve um grande aumento nas violações do cessar-fogo nesse período. Mas o mapa em si não pode dizer exatamente o que aconteceu por causa da forma como as informações são coletadas. E eu sei perfeitamente bem como isso foi feito, porque eu fazia parte de todo o sistema. Basicamente, observadores em campo relatam explosões. E não é fácil, muitas vezes, distinguir, especialmente quando o som da explosão está distante. Não é fácil distinguir o que é uma explosão de chegada ou de partida, certo? E isso muda totalmente a perspectiva de como interpretar o que você ouve. Então, quando você vê um mapa baseado em onde os observadores ouviram explosões, isso não significa nada. Só mostra que as pessoas estão compartilhando informações, mas você não sabe quem está bombardeando quem, porque você não sabe se o que está no mapa é de saída ou de entrada. Mesmo quando a informação oficial vem no relatório dizendo que, de acordo com os observadores locais, é de saída ou de entrada, ainda assim, nem sempre é confiável. Eu sei por experiência que isso não é totalmente confiável, porque se baseia na observação humana. E para esse tipo específico de informação, você nunca pode ter 100% de certeza, a menos que veja com seus próprios olhos, ou o sistema de armas disparando ou os impactos em si, o que raramente acontece. Se tudo se baseia no que você ouve, você sabe que não é 100% confiável. De qualquer forma, a única coisa que é totalmente confiável são os dados das câmeras noturnas. Com o tempo, instalamos câmeras noturnas ao longo de toda a linha de contato. Essas câmeras ficavam ativas 24 horas por dia, e havia um servidor em Kiev. No início, essas câmeras eram monitoradas localmente nas diferentes bases em Donbass. Então eu fui lá nesses dias, pude ver por mim mesmo o que você poderia ver dessas câmeras. Ficou perfeitamente claro para mim que tipo de imagens você poderia obter disso. Depois, foi decidido centralizar tudo em Kiev. Os momentos em que as câmeras eram mais úteis eram durante a noite, porque à noite, quando você observa bombardeios, não é só o som que você pode relatar, também é a luz. Estou falando aqui de balas traçantes e projéteis traçantes. Em diferentes entrevistas, mencionei sinalizadores, mas na verdade, não era isso que eu queria dizer. Foi um erro de tradução, e peço desculpas aos espectadores que viram essas outras entrevistas. O que eu queria dizer eram balas traçantes. Uma vez, eu estava em uma parte da linha de frente, que era super ativa, ao sul, no início do anoitecer, entre a República Popular de Donetsk e a República Popular de Luhansk. Essa era a parte mais ativa da linha de frente antes de 2022. Quando você observava à noite nessa área, podia ver balas traçantes voando por todos os lados, de todas as direções. Era uma loucura. Mas, na verdade, quando você conhece o mapa, quando conhece as posições das câmeras, com base nesses movimentos, você pode ter 100% de certeza de quem está bombardeando quem. Quando fiz pesquisa para o meu próprio livro, decidi revisar, porque eu tinha salvo esses relatórios, e eles ainda estão disponíveis online, publicamente. Existem relatórios públicos, a maioria deles. Os relatórios diários da sua missão ainda estão disponíveis online. Eu baixei todos eles. E, na verdade, como anexo a cada um deles, você tem os detalhes das violações do cessar-fogo. Então eu analisei tudo isso e foquei especificamente nos dados das câmeras noturnas.
A maior parte das informações das câmeras noturnas, quando você sabe onde elas estão e as posições das facções em conflito, permite saber quem está bombardeando quem mais uma vez. Infelizmente, muito poucas pessoas conseguem tirar essas conclusões porque, como eu disse, é preciso saber exatamente onde estão as câmeras e conhecer as posições dos diferentes lados, o que nós sabíamos porque as mapeamos. Nós sabíamos exatamente onde estavam as diferentes trincheiras de todos os lados, porque elas mal mudaram ao longo do tempo. Então, durante esse trabalho, cheguei à conclusão de que a partir dos dados das câmeras noturnas, era possível ver que, na maioria das vezes, eram as forças ucranianas que bombardeavam as forças separatistas. Ou seja, novamente, essa é a única informação 100% confiável dos nossos relatórios. E isso levou a uma conclusão que era contrária à minha própria, como posso dizer, hipótese sobre o que aconteceu naqueles dias. Minha hipótese original, inicial, era de que provavelmente eram os militares russos que estavam preparando sua operação através dos bombardeios. Certo, porque você sabe, normalmente quando você lança uma grande operação ofensiva, você a prepara com bombardeios. Essa foi minha ideia inicial, mas isso não foi confirmado pelos dados das câmeras noturnas. Os dados das câmeras noturnas te dão uma perspectiva diferente. Então eu também comparei isso com outros testemunhos. Quando eu estava lá, lembro que um dos meus colegas, eu estava em Odessa quando tudo começou, então não estava diretamente em Donbás, mas, você sabe, todos nós estávamos conversando entre si, e eu tive algumas trocas com colegas em Donbás por telefone sobre o que estava acontecendo. E um dos nossos colegas da Noruega, aliás, eu tinha um colega da Noruega quando estava em Odessa, e ele disse, eu tenho um amigo meu que está destacado em Popasna agora. Popasna é uma pequena cidade na linha de contato na República Popular de Luhansk. E ele me disse que os militares ucranianos estão bombardeando fortemente a área de Popasna. Os militares ucranianos estão bombardeando fortemente. E isso foi antes dos russos iniciarem a operação. Então eu tinha essa informação de um colega norueguês seu, meu colega compatriota. E depois, muito tempo depois, um ano depois, encontrei um ex-colega meu fora da Ucrânia que estava trabalhando em Severodonetsk. E ele ocupava uma posição bastante sênior em Severodonetsk. E ele me confirmou que o que aconteceu naquela época foi baseado em uma provocação dos militares ucranianos na área de Popasna, ele me disse. E não tenho motivo para duvidar desse cara, porque ele não era de um país que você poderia considerar próximo da Rússia. Na verdade, foi o contrário. E eu não vou dizer qual país foi. E posso te garantir que não era um cara pró-Rússia. Posso afirmar com certeza, porque tive discussões de esquerda com ele. Mas ele foi suficientemente honesto para me dizer que não. Naquele dia, foi o exército ucraniano que provocou. E você pode complementar isso com outras informações. No dia 17 de fevereiro, ou seja, no dia seguinte ao início desse grande bombardeio, 17 de fevereiro pela manhã, houve um escândalo divulgado pela mídia ucraniana e depois pela mídia ocidental sobre a alegação de que os russos haviam bombardeado uma creche durante o dia quando as crianças estavam dentro. Essa era a história na mídia. E sabe, eu ainda estava na Ucrânia, na OSCE naquele momento. E eu pensei, bem, sabe, passei quase 5 anos no Donbás. Nunca ouvi uma história dessas, de que os separatistas ousariam bombardear uma escola no meio do dia, quando há crianças dentro. Isso nunca aconteceu durante o tempo em que estive lá. Então, por que diabos eles escolheriam justamente aquele dia, quando os Estados Unidos já haviam dito ao mundo inteiro que a Rússia lançaria uma operação no dia 16 de fevereiro? Que a Rússia invadiria a Ucrânia em 16 de fevereiro. Se você se lembra, foi isso que eles disseram. E só para reforçar o argumento, eles diriam: e para provar que a Rússia está atacando de forma bárbara, eles estão bombardeando um jardim de infância cheio de crianças.
E para mim, isso era impensável. Mas esperei até o dia seguinte para receber o relatório da nossa própria organização, a OSCE, para ver o que meus colegas diriam sobre isso. Assim que ficou disponível, baixei o relatório e o li cuidadosamente. Então percebi que havia uma discrepância em relação à direção do bombardeio, o que tornava impossível que os separatistas tivessem feito aquilo, dada a direção explicada no relatório. Era completamente incoerente. Eu disse, como isso pode ser? Não faz sentido. E então, mais adiante no relatório, dizia que nossa própria patrulha foi impedida pela polícia ucraniana de se aproximar do prédio para fazer sua própria avaliação do que aconteceu. E essa foi a primeira vez em meus 5 anos no Donbass que li algo assim, que uma de nossas patrulhas não pôde se aproximar de um prédio público que havia sido bombardeado. Isso nunca tinha acontecido na minha experiência. Os únicos prédios que eram proibidos para nós eram instalações militares. Instalações militares eram os únicos lugares onde não podíamos ir, e nem mesmo nossa missão queria observar esses locais. Não devíamos fazer relatórios sobre baixas militares, apenas sobre baixas civis e objetos civis. E então, justamente no dia em que atacaram o jardim de infância, nossa equipe não conseguiu chegar a menos de 50 metros do local. E posso te dizer, a 50 metros de distância, você não consegue identificar qual projétil causou o dano. Não dá para fazer isso. É preciso coletar evidências no local. Mas nossa patrulha foi impedida de realizar esse trabalho. Então, em primeiro lugar, há informações muito variáveis e contraditórias sobre a direção da explosão. Depois, nossa patrulha não pôde se aproximar. E é altamente improvável que os separatistas tenham como alvo essa escola naquele momento. Então, tudo parecia uma operação de falsa bandeira para basicamente culpar os separatistas, culpar a Rússia por barbaridade. E aí, quando você olha o calendário, quando isso acontece? Bem, no dia 17 de fevereiro. E no dia seguinte, 18 de fevereiro, começou a Conferência de Segurança de Munique, que na época era um evento anual onde todos os atores envolvidos na guerra da Ucrânia se reuniam e ouviam uns aos outros. E Zelensky, claro, fez um discurso naquela ocasião. E sobre o que ele fala durante o discurso? Sobre o ataque ao jardim de infância. E ele usa isso como uma forma de retratar os russos como bárbaros e como pretexto para dizer que o Ocidente deveria fornecer armas à Ucrânia. Chegou-se até a alegar que durante esse discurso, ele teria pedido que a Ucrânia pudesse construir suas próprias armas nucleares. Alega-se que foi durante esse discurso que ele fez essa afirmação. Mas, na verdade, quando baixei o discurso mais tarde, não encontrei nenhuma referência explícita a isso. Mas então li em outro lugar que a versão oficial do discurso foi expurgada dessa frase polêmica. E depois ouvi alguém que estava presente naquele dia na sala, que disse que ele realmente disse isso. Ele realmente mencionou que pediu para que a Ucrânia fosse autorizada a construir armas nucleares. Quero dizer, quando você diz isso naquele momento, é mais uma enorme provocação contra a Rússia. Como agitar uma bandeira vermelha. E se você é a Rússia, pensa, devemos agir antes que seja tarde demais. Antes que a Ucrânia consiga armas nucleares, porque aí não poderemos controlar mais nada. Será tarde demais para agir. De qualquer forma, para mim, foi apenas mais uma provocação de falsa bandeira. Uma ação de falsa bandeira para unir todo o mundo ocidental em apoio à Ucrânia e pedir armas antes que a Rússia lançasse uma grande operação. E por último, mas não menos importante, mais tarde li uma entrevista incrível do Alexei Arestovich. A entrevista ainda está disponível no YouTube e ninguém fala sobre isso. Ela remonta a fevereiro de 2019. Insisto, fevereiro de 2019, antes de Zelensky ser eleito. E nessa entrevista, ele diz, nosso objetivo é entrar na OTAN, mas não podemos entrar na OTAN a menos que tenhamos uma grande guerra com a Rússia. Quero dizer, é isso que ele diz. Não estou dizendo que ele está certo, mas essa era a avaliação dele.
E então ele diz que essa grande guerra com a Rússia deveria ter acontecido antes de 2022. Porque, segundo ele, sem essa grande guerra com a Rússia, a OTAN nunca nos aceitaria em suas fileiras. Temos que ter essa guerra com a Rússia para demonstrar que podemos lutar contra a Rússia, vencer a Rússia, e então a OTAN nos aceitaria em suas fileiras. E de qualquer forma, eles também nos ajudariam a lutar contra a Rússia. Isso é o que ele diz em um vídeo de 13 ou 14 minutos. E então esse cara se torna um dos principais conselheiros de Zelensky. Ele passa a fazer parte da equipe de conselheiros de Zelensky. E depois, ele tinha um programa todos os dias, assim que a operação russa foi lançada, onde basicamente comentava o que estava acontecendo na linha de frente. Ele se tornou a voz do governo ucraniano todos os dias a partir daquele momento. É como se ele tivesse sido colocado em uma posição para comentar sobre algo que desejou 3 anos antes. E ninguém menciona isso. Mas só o fato de isso existir mostra que pelo menos algumas pessoas previram que deveriam organizar uma provocação contra a Rússia para provocar essa grande guerra. E o que aconteceu foi que, como conseguiram fazer com que a Rússia atacasse primeiro ao provocá-la de todas as formas possíveis, puderam então assumir o papel de vítima aos olhos do mundo. E para a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas ao redor do mundo que não está familiarizada com o que aconteceu na Ucrânia, a história do conflito em Donbass, ou o que os estrategistas americanos consideravam décadas antes, ninguém sabe disso. Então tudo que eles veem é, um país invade outro. É como se fosse algo, sabe, sem precedentes. É a Segunda Guerra Mundial. Hitler está voltando. Então eles conseguiram vender essa narrativa para o mundo inteiro. Mas quando você olha mais a fundo em toda a situação, pode concluir que tudo foi preparado e provocado para acontecer. Mas o Arestovich, o mesmo cara, é muito interessante ouvir o que ele diz agora, porque ele entende que o plano dele falhou. E agora ele diz coisas completamente opostas. Ele diz que deveríamos, na verdade, fazer o oposto, porque agora está claro que a OTAN não vai nos aceitar. Então deveríamos tentar restabelecer relações com a Rússia. Agora ele não acredita mais na OTAN. Ele disse uma vez que os únicos países que realmente lutariam e morreriam pela Ucrânia seriam, ironicamente, a Rússia e a Bielorrússia. Então, agora é interessante ver como ele mudou drasticamente desde aqueles dias em que defendia uma grande guerra com a Rússia. Acho que ele chegou a dizer que seria a coisa mais legal do mundo lutar contra a Rússia, achando que a OTAN se juntaria ao lado da Ucrânia e derrotaria coletivamente os russos. Então é isso. De qualquer forma, muito obrigado pelo seu tempo. É realmente importante obter essa perspectiva de um observador real então é muito apreciado. De nada. You're welcome.